Ok, então vamos começar, gente? Vamos lá. Então vamos lá. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma Terça Literária, seu encontro semanal com os autores entrevistados pela União Brasileira de Escritores, a UBE. Eu sou Rogério Duarte, sou secretário-geral da entidade. A UBE foi fundada em 17 de janeiro de 1958. Seus objetivos são defesa da liberdade de expressão, defesa dos direitos autorais e demais direitos dos escritores, difusão da cultura e democratização do acesso à informação. Atualmente, o presidente da UBE, Ricardo Ramos Filho, que dá boas-vindas a todos vocês e ao nosso entrevistado de hoje. Pessoal, boa noite. É um prazer ter vocês aqui com a gente mais uma Terça Literária e um prazer muito grande receber o Denis Rafael Ramos, mais um Ramos que escreve, né? Estamos muito felizes em ter você aqui com a gente hoje, Denis, e tenho certeza que vai ser um papo muito gostoso aqui que a gente vai ter. Rogério. As entrevistas da UBE acontecem às terças-feiras, às 19 horas, via Zoom, como está acontecendo neste exato momento, com transmissão pelo YouTube. Quem quiser pode assistir por aqui, pode assistir por lá. Todo o nosso acervo também fica disponível no Spotify e no Google Podcasts nesse formato de podcast. No Spotify, você também encontra o nosso podcast, o UBEcast. Na última edição, que foi ao ar ontem à noite, nós homenageamos a escritora Ana Maria Martins, contista e associada histórica da nossa entidade. Essa homenagem aconteceu porque neste ano de 2021 nós perdemos Ana Maria Martins e resolvemos promover um concurso de contos para celebrar a memória dessa grande escritora. Os 3 primeiros colocados no nosso concurso foram Carla Bessa, com o conto Lívio Vão, Marcos Vinícius Ferreira de Oliveira, com o conto O Mineiro, e Paula Novaes Ferreira Mota Guedes, com o conto Rescaldo de São João. Então, a gente sempre dá esse recado inicial. Aqueles que quiserem fazer parte dessas e de outras atividades da entidade, acessem o nosso site, www.ube.org.br, e clique na aba Associe-se para ficar sócio da UBE. Também avisando, eu vou voltar a avisar isso no final da entrevista, no próximo dia 14 de dezembro, aqui na Terça Literária, nós vamos fazer o encerramento do ano de 2021, entrevistando a vencedora Carla Bessa, a vencedora desse concurso de contos, com a presença dos outros vencedores. Ela já confirmou, e eu vou mostrar a nossa agenda para vocês no final dessa entrevista. Nosso entrevistado de hoje é Denis Rafael Ramos, nascido em 1983, em Araraquara. Atualmente ele vive em Santos, estava no Guarujá até 2 meses atrás, ele acabou de nos contar. Atualmente ele vive em Santos, no litoral de São Paulo. Seu romance de estreia é Para que se façam sempre os dias e as noites. Seja muito bem-vindo, Denis. Quem vai te entrevistar é o Ricardo Ramos Filho. A gente costuma fazer assim, cerca de 40 minutos de entrevista, você e ele batendo bola, e depois a gente abre para as perguntas do público da sala do Zoom e do YouTube. Seja muito bem-vindo, UBE é sua casa. É um prazer ter você aqui. Tenho a palavra? Claro! Vamos lá. Primeiro, eu queria renovar meu agradecimento, né, que eu fiz agora há pouco, para os nossos amigos aí da UB, ao Ricardo, ao Rogério, aos demais. Para nós que somos estreantes, eu acho que é uma oportunidade que não tem valor, né? Não tem como pagar o que essa casa tem feito pela literatura contemporânea, e para nós é muito importante para a gente continuar nessa jornada que é tão difícil, como os senhores sabem, e espero que eu possa contribuir, depois de tantos nomes que passaram por aqui, importantíssimos para a literatura, e espero que alguma coisa eu traga de bom, de útil para casa, né? Que bom, vai trazer sim. Pelo que eu li do livro, Denis, eu tenho certeza, viu? O teu romance, você estreou muito bem, teu romance de estreia é muito bom, tá? Denis, então vamos lá, vamos começar o bate-papo. Você é um autor jovem, tem 38 anos, nasceu em Araraquara. Essa pergunta que eu vou te fazer é uma pergunta mais ou menos padrão, que a gente faz para todo mundo, é a primeira pergunta que a gente faz sempre que a gente abre uma entrevista, né? Você nasceu em Araraquara, que é uma cidade do interior,
Como foi a sua infância, que eu presumo que tenha sido na cidade? Você foi um menino leitor? Não, Ricardo, pelo menos até onde eu me lembro, não. Nós não tivemos, assim, em nossa casa a gente não teve contato com muitos livros. E, enquanto aluno nas escolas de formação, eu fui um aluno muito mediano, não tive muito interesse pela cultura, enfim. A gente nasceu numa comunidade mais simples da cidade, então comecei a trabalhar muito cedo também, então o meu contato foi mais com a vida profissional do que com a vida de estudante, né? Uhum. Aí, com 18 anos, talvez eu tenha lido alguma coisa. Eu lembro de ter frequentado a Biblioteca Pública Municipal, mas junto com colegas de classe, para fazer trabalhos, enfim. Eu não me lembro de ir só para ler, por entretenimento, enfim. Mas frequentei durante a escola, como todo aluno, a Biblioteca Municipal, e, vez ou outra, a gente lia Monteiro Lobato, esses autores essenciais para a nossa formação. Agora, como leitor de curiosidade, por entretenimento, interessado pela literatura mesmo, sem qualquer vínculo com a escola, eu lembro que com 18 anos eu fui trabalhar de office boy num grande escritório de advocacia da cidade, que era um escritório muito influente, então eles tinham contato com muita gente ligada à cultura, ligada à política, então eles tinham uma biblioteca enorme nesse escritório. E como era office boy, eu comecei a frequentar muito fila de banco, de repartições públicas, e como eu ficava muito entediado nas filas dos bancos, eu comecei a levar livros do escritório para as filas para poder passar o tempo, né? Então, acho que aí eu comecei a ter contato com livros jurídicos, porque eu trabalho no escritório de advocacia, e também tinha bastante obra do Inácio de Loyola Brandão, que é nosso conterrâneo, né? Que é filho da terra, né? Filho da terra, então comecei a ter contato com o Inácio. Lembro que, na época, eu tinha muita dificuldade de entender a literatura dele, porque ele tem um estilo bastante diferente do que a gente está acostumado, né? Mas aí eu comecei a ter contato com os livros por conta disso, para enfrentar essas situações, essas horas de tédio nas filas dos bancos, né? E aí acabou que 5 anos depois, 7, 8 anos depois, eu me tornei advogado, por tomar gosto pela advocacia, e também comecei a me tornar um leitor mais comprometido, fui adquirindo um pouco de experiência, e foi assim que começou a minha vida de leitor, foi por conta muito do trabalho, né? Uhum. E como veio, Denis, o seu impulso para escrever? Como que nasceu o escritor? O escritor, eu não me lembro exatamente se teve um dia que eu comecei a escrever consciente do que eu estava fazendo. Eu lembro que, na época da faculdade, com 20, 22 anos, eu tentei rascunhar alguma coisa em prosa. Eu lembro de ter tentado alguma coisa em prosa, mas não vingava, porque eu ainda era um leitor inexperiente, então tinha muito pouco contato com a linguagem literária. Então, não sabia construir personagens, não sabia construir ambientes, não sabia construir nada, né? Então, mas foi um exercício. Eu comecei a exercitar a prosa quando eu estava fazendo estágio na faculdade. Já escrevi alguns poemas, mas nunca publiquei nada. Enfim, foi mais por exercício, assim. Eu acho que é o ímpeto de querer escrever, mas não saber. E, no entanto, você vai exercitando, exercitando. E comecei a escrever muito por conta da profissão, né? A gente que é advogado, imagino que tem advogados aqui na sala, a gente escreve diariamente, lê diariamente. Então, o exercício da escrita começou a ser constante para mim, a partir do estágio. E aí aconteceu, assim, eu acredito que mas eu lembro de muito mais novo, com 25, 24 anos, eu tentar escrever prosa e não consegui. Não consegui, esbarrava e abandonava, mas foi muito importante como exercício, né? Aí, conforme a gente adquiriu bagagem com as leituras, aí isso foi se tornando... Começou a fluir, começou a ficar mais fácil, né? Começou a fluir, exatamente. Legal. Denis, quais são as suas maiores influências, né? Quais autores você citaria? No seu livro de estreia, a gente vai falar depois sobre ele, o Para que se façam sempre os dias e as noites, eu percebi
uma forte presença do Jorge Luiz Borges, né? Estou certo? Sim, sim, o Jorge Luis Borges. Para esse livro específico, eu comecei a escrever ele. Eu estava lendo No Caminho de Swan, do Proust, no primeiro volume do Em Busca do Tempo Perdido. Uhum. Então, eu comecei a ler Proust e comecei a escrever o texto. Por isso que tem esses períodos um pouco mais longos, né? Eu achei muito lindo a estética do texto do Proust. Eu gosto muito também, eu adoro. E como todo autor iniciante, eu queria fazer igual. Então, eu procurei tentar desenvolver períodos grandes e acabou que os períodos nesse livro são grandes por conta disso. Mas eu acho que a principal influência, a primeira influência que eu citaria é o Randon Nassar, o Lavoura Carca, que eu gostaria, se um dia meu livro merecer uma análise da academia, não sei se isso vai acontecer, mas não estou sendo pretensioso, só estou dizendo que se um dia a academia estudar esse texto, eu gostaria que ele fosse interpretado como uma releitura, lógico que não com a mesma qualidade, não com a mesma envergadura, mas uma releitura de Lavoura Carca, se é que existem esses elementos. Pessoalmente, eu acredito que tenha uma forte influência de Lavoura Carca, então eu gostaria que fosse compreendido dessa forma. Mas também de Proust, do Borges, acho o texto do Borges enquanto criador de personagens, o Borges enquanto criador de personagens e de situações fictícias que ora parecem reais, enfim, me parece que é muito rico e me influenciei pontualmente, aliás, num dos capítulos eu cito um texto de Borges. Mais recentemente, já não em relação a esse livro, mas mais recentemente eu tenho lido bastante Thomas Mann, por conta da estética também, dos períodos, da sintaxe, da forma como ele inverte a construção das frases. Então, eu tomei muito gosto pelo Thomas Mann. No Brasil, claro, o Machado de Assis, Graciliano, o João Guimarães, bastante gente, entre as mulheres, Clarice Lispector, tem bastante gente, eu não saberia citar todos, mas acho que principalmente Randon Nassar e Proust, talvez. Claro que não com a mesma envergadura, né? São só influências. Né? Denis, você é advogado, né? Mais um escritor que precisa trabalhar em outra área para sobreviver, né? Como você concilia a sua rotina diária envolvida com processos e a escrita? Pois é, não é simples, né? Porque a escrita, pelo menos para mim, eu acredito que para bastante autores, a gente tem muita dificuldade de escrever sem estar livre de qualquer obrigação paralela, né? Então, do dia a dia, enfim. A advocacia toma muito tempo da gente, com estudos, enfim, o trabalho em si. Eu procuro, nos períodos que eu não estou dedicado à advocacia, um pouco depois da hora do almoço, logo depois de sair do trabalho, eu sempre estou lendo bastante, procuro ler o máximo tempo possível para exercitar, enfim, para adquirir mais conhecimento. É engraçado, né, Denis, que é um conselho do próprio Raduan, né? O Raduan é um cara que diz que sempre antes de escrever ele costuma ler uma meia hora, que é o exercício dele, né? Que é o exercício dele. Pois é, eu não consigo escrever se eu não ler antes, porque parece que é a ignição, né? A leitura é a ignição. Aquece o cérebro, enfim. Você toma contato com a linguagem, porque você está muito viciado na linguagem do dia a dia. Então, quando você abre umas 2, 3 páginas, você liga o motor da linguagem literária, isso é muito importante. E aí escrever até o sono derrubar a gente, né? Escrever até o sono derrubar a gente. E é difícil, porque eu produzo muito pouco, eu não consigo produzir muita coisa num dia, porque eu tenho um vício de ficar revendo, todo dia fazer a revisão de algum trecho, né? Então eu avanço muito lentamente, né? Porque eu sempre estou fazendo a revisão de alguns trechos, e as revisões nunca terminam, a gente sabe, nunca terminam, então minha produção é muito lenta por não ter esse tempo livre. É uma dificuldade que eu espero um dia poder ter esse tempo, mas a gente sabe que é difícil, né? São poucos os privilegiados, né, que conseguem viver de... É terrível, né? Denis, você
veio do interior, vive hoje em Santos, né? Passou pelo Guarujá. Como foi essa mudança? Curiosidade, como surgiu essa coisa de se sair de Araraquara, no interior, e ir para o litoral, Guarujá e agora Santos? O Santos é um passo do que tem sido a minha carreira profissional, porque eu me especializei, enquanto advogado, me especializei na área portuária, nos assuntos portuários, né? Então, como Araraquara não tem nenhum vínculo com o setor portuário, em 2011 eu me vi obrigado a deixar a cidade e ir para Itajaí, em Santa Catarina, para fazer um curso de especialização no setor portuário. Então, em 2011 eu fui para Itajaí, de Itajaí eu fui para Paranaguá em 2013, trabalhar no Porto de Paranaguá. De Paranaguá eu fui para Curitiba, de Curitiba eu fui a Brasília, trabalhar na agência, na ANTAC, que é a agência que regula o setor, então fui para Brasília em 2018. Isso, 2018 eu fui para Brasília. Em 2019, aí surgiu a oportunidade de vir trabalhar no Porto de Santos, né? Então, hoje eu faço parte da equipe dos servidores comissionados do Porto de Santos. Então, por isso que eu estou aqui momentaneamente, né? Enquanto esses gestores atuais do Porto de Santos estiverem aqui, a expectativa é que a gente continue trabalhando com eles. Mas é o caminho que vem se estendendo nas cidades onde tem vínculo com o setor portuário. De certa forma, você acaba sendo um pouco nômade, né? Tá sempre... Um pouco nômade. Estou sempre em curto espaço de tempo, 2 anos, 3 anos. É uma dificuldade também, mas acredito que seja necessário e tenho que enfrentar essa barreira aí. Legal. Vamos falar um pouquinho do livro agora, tá? No seu livro de estreia, né, o notável romance Para que se façam sempre os dias e a noite, publicado pela Reformatório, aqui do... Incrível, né? O gosto apurado que tem o nosso diretor, ele é diretor da UBE também, o Marcelo Nocelli, para publicar coisa boa, descobrir talentos, né? E eu percebi no livro, Denis, que tem um trabalho muito grande de linguagem. Você trabalhou muito a linguagem no livro, né? A gente percebe isso, né? É uma linguagem muito bem trabalhada, uma linguagem bem escrita, né? A gente percebe isso pela tua escrita. Até que ponto isso é buscado? Ou seja, você procura essa qualidade em termos de linguagem o tempo todo, ou isso é natural, é estilo mesmo? Não é natural. Sempre quando eu tenho muita dificuldade, o meu conhecimento de gramática, enfim, o meu conhecimento formal da língua portuguesa é um pouco defeituoso, porque eu nunca fui muito estudioso. Então, para suprir essa deficiência, eu tenho lido bastante, né? Então, lido muitos clássicos, os volumes, os calhamaços, Ana Karenina, A Montanha Mágica, enfim, Em Busca do Tempo Perdido. Eu leio isso não por vaidade, eu leio isso para suprir a deficiência que eu tenho da minha formação em língua portuguesa. Então, sempre quando a primeira vez que eu escrevo a frase, seja a mais simples que for, ela nunca está ideal, porque eu escrevo, aí eu vou ler um livro, um determinado autor, mesmo contemporâneo ou os clássicos, conforme eu vou lendo, às vezes eu já escrevi a frase, às vezes eu escrevi uma determinada frase e já avancei no texto. Só que em determinado momento das minhas leituras, eu encontro uma forma que o determinado autor escreveu a mesma, ou uma frase semelhante, ou uma mesma frase, de uma forma esteticamente muito mais agradável. Aí eu comparo sempre o que eu escrevi com o que outros autores escreveram, eu falei, não, isso pode ficar melhor, né? Sempre, claro, com cuidado de não copiar, de não plagiar, mas mais... Esse texto é mais resultado das revisões do que a escrita. O que está escrito nesse texto são passou por várias revisões minhas. Esse texto não demorei muito para escrever, eu avancei muito lentamente por conta disso, porque eu tenho muita dificuldade de encarar algo que eu escrevi e falar, não, isso está bom, porque
imediatamente eu vou ler alguma coisa em que determinado autor fez de forma muito melhor. Eu falo, não, eu tenho que ficar tão bom quanto ou minimamente aceitável, né? Do jeito que eu escrevi não está aceitável. Obviamente, isso não exclui a margem para erro, tem falha. Às vezes eu me deparo com algumas coisas que eu escrevi que eu falei, não devia estar assim, devia estar uma vírgula, um parágrafo, devia ter cortado o período e botar um parágrafo. Mas isso é um trabalho que a gente vai exercitando e, quem sabe, nos próximos textos a gente elimine, né? Mas eu acho que um trabalho constante, a gente percebe, né? A gente percebe. De revisão. Consulta dicionários, né? Eu não consigo trabalhar sem dicionário. É fundamental, sem dicionário não consigo trabalhar. Mas uma pincel, eu pinço as palavras, né? Pinço as palavras e a forma de construção também. Não só as palavras, como a forma de construção. E o resultado é muito bom. Fica uma linguagem bem legal. Eu agradeço. Eu gostei muito da linguagem do teu livro, tá? Muito obrigado. O livro, o teu romance, né, ele trabalha muito a questão da memória, né? Essa questão da memória a gente percebe bem no livro, né? E essa questão dos títulos que você coloca nos capítulos é muito interessante, né? O título do primeiro capítulo traz, né, que é uma frase bonita, né? Há sobre todas as coisas um ninho de ressentimentos, né? Até que ponto essa impressão impregna suas memórias? Até que ponto essa questão de que há sobre todas as coisas um ninho de ressentimentos, isso impregna suas memórias? Isso está dentro das suas memórias? Se eu souber te responder, é um pouco... Isso a gente tem na cabeça, mas não consegue muito bem explicar objetivamente. Mas eu acho que quando a gente pensou nessa frase, porque até o Marcelo me sugeriu a construção desses capítulos, porque inicialmente o texto não tinha essa abertura, né? A titulação dos capítulos. Aí o Marcelo achou que seria bom a gente colocar. Então, aí eu tive que pensar meio que na correria esses títulos. Mas, enfim, em relação ao ninho de ressentimentos, é porque me parece que a gente, enquanto ser humano formado, né, no nosso caso, por exemplo, a gente já passou pela... Eu menos, né? Assim, então, estou ainda... Mas o senhor já tem, me parece que bastante experiência na literatura, na vida, então me parece que a gente carrega em nós, inconscientemente ou conscientemente, às vezes, uma carga de vida, assim, uma bagagem de vida que a gente não consegue se livrar disso. E muito dessa bagagem são talvez mágoas, são situações que não ficaram bem conversadas, bem acertadas, não houve uma prestação de contas, ou com os pais, ou com um amigo, enfim, estou dando exemplos, né? E a gente traz isso, né, para a nossa vida. Então, esse ninho de ressentimentos é isso, é aquela bagagem, no caso específico desse livro, é a bagagem que um dos filhos tem de toda a situação adversa que ele passou enquanto foi criança e esteve em desenvolvimento, que ele não consegue mais se livrar disso. Ele vai carregar isso para a vida inteira, ele queira ou não, né? Então, essa é a ideia sobre todas as coisas, na nossa vida, um ninho de ressentimentos. Né? A gente não consegue. Ninho porque é o ressentimento que se deu, que adquirido no seio da própria família, né? Por isso eu chamei de ninho, mas ficou uma frase muito bonita, né? Eu gostei, né? Denis, se a gente partir do princípio, né, que memória e ficção se misturam, né? A gente que escreve, a gente sabe que chega um momento que é difícil até você... né? A memória e a ficção, elas se imbrincam de uma maneira tal que fica difícil até elas se indissociarem, né? Elas ficam indissociáveis, né? Até que ponto o seu romance ele é ficcional, até que ponto tem nele muita coisa que vem do teu mundo real? Como que é isso? Tem bastante. A gente teve uma formação um pouco conturbada quando a gente era novo.
em Araraquara, como eu disse, a gente nasceu numa família simples, que tinha bastante dificuldade financeira, dificuldades em outras áreas da vida. Foi uma formação que exigiu da gente muita aceitação, muita paciência, muita disposição para enfrentar o que tinha que ser enfrentado. Isso criou na gente, os psicólogos explicam melhor, eu não sei explicar, mas isso criou na gente algo, na memória, né, como o senhor disse. Na memória isso está tudo lá, guardado, e de alguma forma a gente vai revisitando isso ao longo da nossa vida. Quando eu me dediquei a esse texto, não consegui me livrar, foi um material importante, eu usei todo isso aí como material para escrevê-lo. E para não ficar viciado e narrar como se fosse uma reportagem a minha infância, eu procurei usar elementos ficcionais. Então, eu procurei não ambientar o romance em nenhum lugar, em nenhuma cidade. Procurei não fixar o tempo da história. Então, é uma história que pode ter acontecido em qualquer tempo. Descaracterizei as crianças, não nomeei o pai e nem a mãe, os pais não têm nome no texto. Eu procurei deixar o texto, dissolver o texto e ficar só com o que era essencial, que era o enredo. Né? O enredo eu tomei como... E procurei me desvencilhar do que era fato que eu tinha que desvencilhar e eu meio que diluí, eu dissolvi ao longo do texto qualquer indício de que isso faz parte da vida de alguém. Foi uma forma que eu encontrei, não sei se foi bem sucedida, mas foi a única forma de escrever, usar uma enredo que me exigisse escrever em terceira pessoa, porque... Sair um pouco da primeira pessoa, né? Exatamente. Se eu escrevesse em primeira pessoa, eu correria esse risco de contar minha história biográfica, né? Então não era a intenção. Então eu adotei algumas estratégias para fugir da necessidade de contar minha própria história, né? Mas a dificuldade no seio da família, as dificuldades não são parecidas. Por exemplo, meu pai é vivo, não cometeu a atrocidade que ele cometeu no texto. Minha irmã, a situação da minha irmã, o conflito da minha irmã com meu pai não existiu. Então, o conflito da personagem menina, da criança com o pai, é um conflito que não existiu, na verdade, é real. Então, eu fui criando situações que não correspondem à realidade, né? O que corresponde à realidade é o conflito no seio da família, mas muito geral, assim. Eu tentei, ao máximo, dissolver isso. Maravilha. A religião, né, até mesmo no nome do personagem principal, né, que é Nazaré, está presente na história. Ela faz parte da sua vida também? Você é uma pessoa religiosa ou isso é incidental no texto? Não, eu sou cristão. Porém, em relação aos nomes, Nazaré, Florinda e Manuela, não é por questões religiosas. O Nazaré, Florinda e Manuela, que eu queria nomear os personagens que remetessem à Argentina, né? Eu tentei criar elementos no texto para remeter à Argentina, como o texto do Borges, por exemplo, a citação ao Borges. Então, aí eu fiz uma pesquisa de nomes comuns na Argentina, e eu descobri que Nazaré, Florindo e Manuela são nomes comuns entre os argentinos, né? Foi por conta disso que ele se chama Nazaré. Mas eu sou cristão e procuro, na medida possível, ser cristão, de fato, né? A gente procura caminhar de acordo com os princípios cristãos, praticar os valores cristãos no meio da nossa vida aí, que a gente... Essa vida imperfeita que a gente tem, né? Maravilha, né? Denis, embora o seu romance seja um romance curto, né? Essa estratégia de colocar os títulos nos capítulos, né, que você colocou agora, que o Marcelo sugeriu, né, e esses títulos são títulos que, se lidos com cuidado, eles pedem um intervalo de reflexão. Você, quando lê esse título, você para, né, e te pede reflexão, né? Isso acaba ampliando o tempo de leitura do livro, né?
Você, né, por exemplo, sujeitos treinas a miúde, todo mundo tens a porta, né? Que é o título do capítulo 5. Né? Esse, se os jeitos treinas a miúde, todo mundo tens a porta, que é o título do capítulo 5, ele, por exemplo, me remete à pedagogia da autonomia do Paulo Freire. Tá? Houve essa intenção mais reflexiva na escolha de levar o leitor à reflexão, a pensar? Ricardo, quando o Marcelo, quando ele sugeriu que a gente nomeasse os títulos, lógico, né, com o brilhantismo dele enquanto editor, aí, eu acho que foi a melhor decisão que ele, foi uma dica valiosa para o texto, para a gente enriquecer um pouco o texto. Eu procurei fazer como que se cada título resumisse o capítulo que ele fosse a ideia chave, a chave de cada capítulo, né? Essa foi a ideia. Inicialmente, eu pretendia escrever versos, então, como se fossem 4 versos para cada título, como se fosse uma poesia, dividir um poema de tal modo que cada 4 versos correspondesse a um capítulo. Então, em vez de estar sobre todas as coisas em sentimento, ia estar em forma de poema. Só que eu achei que seria demais. Não, vai ficar hermético, não tem necessidade disso, eu vou tentar simplificar, né? Afinal, é só um título. Então, os títulos, todos eles, provavelmente, eu não fiz esse exercício, mas provavelmente, se a gente colocar eles, ler só os títulos em sequência, provavelmente vai ter uma sequência lógica, vai ter uma ordem lógica nele, justamente porque eu fiz em forma de poema inicialmente. Mas a intenção foi fazer uma espécie de resumo de cada capítulo, né? Agora, fico contente que coincida com o ensinamento do grande Paulo Freire, né? Fico contente, eu confesso que eu ignorava essa questão, mas fico contente de você ter lembrado. Que bom que esse texto coincidiu com esse pensamento. Maravilha, né? O livro, Denis, ele traz questões como o alcoolismo, a questão do suicídio, a questão da violência doméstica, né? Tem a metáfora do quarto amarelo, né? O único lugar imune ao mau cheiro do pai, né? Há um certo mistério na irmã Manuela e nesse quarto. Fala um pouco sobre isso. Desculpe, você ia Não, complementar? é isso. Fala um pouco sobre... Não sei se eu estou certo e encarar esse quarto como uma metáfora, encarar... né, essa questão do único lugar imune ao mau cheiro do pai, né, do mistério que existe tanto nesse quarto quanto... Eu acho a irmã Manuela, ela tem segredos, né? A irmã mais velha, a irmã que é um pouco impenetrável enquanto a gente lê. Fala um pouco sobre isso, né? O que você pretendia, quais foram as suas intenções nisso? Pois não. Em relação à ideia do quarto amarelo, é uma metáfora. Quando eu digo que eu gostaria que esse livro fosse interpretado como uma releitura de Radonassar, é porque em Lavoura Arcaica a gente tem o quarto de pensão que abre a história, em que o André ele exerce, na minha interpretação enquanto leitor, ali naquele quarto é o local onde ele exercita o ímpeto, entre aspas, libertino dele, enfim, o que ele considera um pecado perante os ensinamentos do pai, ele vai exercitar ali no quarto, é a fuga, é onde ele encontra a fuga dele para
se desafogar daquele ímpeto que ele que tá consumindo ele, de que tem algo errado, ele está praticando algo muito errado, enfim. Em contraponto, a casa da família, que é uma casa teoricamente santificada pelos ensinamentos do pai, enfim, muito, muito oprimida. Então, nós temos, de um lado, a casa, que é, entre aspas, santa, e o quarto de pensão, que é onde ele pratica o pecado. Essa é a minha interpretação enquanto leitor, né? Não sei se posso até colocar. Eu quis fazer o exercício contrário, eu quis mostrar a casa, em geral, como um local onde tem muita coisa a ser acertada, um lugar onde há muitas questões que fogem à normalidade, enfim, ou o que a gente entende por normalidade. Em contraponto, existe um quarto ali em que prevalece a inocência, né? Então, onde eu quis fazer... onde os meninos brincam, né? Onde os meninos se refugiam. Aí, em relação... Por que amarelo? Amarelo porque o quarto do André, ou o ambiente, salvo engano, ele fala quarto violáceo, alguma coisa assim, que remete a um quarto meio cor-de-rosa ou violeta, enfim. Também é uma metáfora, lógico. Mas eu falei, pô, eu vou chamar o quarto de amarelo, porque me parece que amarelo é neutro. Para mim, particularmente, o amarelo remete à inocência, à pureza da criança, enfim, particularmente, né? Por isso que eu chamei de quarto amarelo. Mas é como se fosse eu troquei as coisas aí. O quarto em Radwan é o quarto do erro, e o quarto nesse texto é o quarto onde prevalece a inocência, né? E vice-versa. Muito legal. Denis, o escritor hoje no Brasil vive sob o domínio dos concursos literários, né? Como você vê isso? Eu acho importante os concursos. Aliás, estão me ouvindo? Começou a vir um ruído aí, eu não sei se tem o microfone aberto, mas tudo bem. Tá. Eu acho, aliás, esse ano eu estou inscrito em 3 concursos que são os principais, né? Que eu tenho a esperança de que pelo menos seja lido, né? Não sei se eu vou. Obviamente que tem muita gente boa aí. A nossa esperança sempre é aquela esperança ingênua de iniciante. Mas estou em 3 concursos e óbvio que a gente quer ganhar os concursos, porque é muito importante, principalmente para os iniciantes, para a gente sair do anonimato, né? Uhum. Eu acho, por exemplo, um concurso que foi muito importante, que é uma prova disso, foi o concurso da Editora Leia, que premiou o Itamar em 2018, que eu acho que não só para o Itamar, mas para a literatura brasileira contemporânea, abriu muitas portas. Eu acho que nós contemporâneos aqui no Brasil ganhamos muita visibilidade com a vitória do Itamar. Só por isso a importância dele para a nossa literatura é inquestionável, além do livro em si, né, da obra, que é maravilhosa. Mas eu acho que o concurso ele é importante, salvo uma outra polêmica que sempre tem, né, enfim, em relação a critério de julgamento, ou a composição das bancas, mas eu acho que isso faz parte, não é mais polêmica do que a realidade. Mas eu acho que, principalmente para a gente que está começando, é importante para nos dar visibilidade, isso nos obriga a escrever num nível melhor, a não relaxar, escrever de qualquer forma, achar que está tudo bem, né? Acho que nos obriga, eleva um pouco a régua, né, como se diz, eleva a régua para a gente poder se desenvolver o nosso texto, e competir num nível alto aí com os grandes nomes, né? É uma honra, né? É uma honra a gente estar na mesma competição que Manelli da Pion, enfim, a Adriana Del Fuego, essas pessoas, João Carrascosa. Imagine participar do concurso junto com esse pessoal. Para a gente é importantíssimo, né? Eu acho que deve ter os concursos. Que bom, que legal. Denis, você tem projetos sendo trabalhados? O que a gente pode esperar? O que vem por aí? Tem um texto, eu tenho uma compilação de poemas que eu tenho escrito ao longo do último ano, depois que eu publiquei esse primeiro livro, para dar uma descansada da prosa, porque exigiu bastante trabalho. Eu comecei a escrever poemas não por ser mais fácil, mas porque o poema ele é mais agradável. Para mim, como autor, o poema é mais agradável de escrever, a gente cria metáforas, enfim. Ele flui mais fácil para você? Flui. Você se considera mais poeta do que prosador?
Não sei te dizer, Ricardo, porque antigamente eu tinha muita. Quando eu era leitor muito iniciante e me deparava nos textos consagrados com determinadas metáforas, que são imagens muito bonitas, né? O próprio Lavoura Arcaica tem muito disso. Quando eu me deparava com alguma metáfora muito bem construída e aquilo me impressionava, eu sentia que eu era incapaz de escrever metáfora. E aí eu fugia do poema, porque eu falava, para escrever um poema como o poema de Cecília Meirelles, Manuel Bandeira... Você tem também, a gente percebe um gosto por Fernando Pessoa, né? A tabacaria está muito presente no livro. Exatamente. Também. Fernando Pessoa, que Tabacaria é o meu poema favorito, eu acho. Uhum. Então, eu me sentia muito capaz de escrever metáfora, de construir metáforas. Então, eu não me sentia poeta, não. Mas, ultimamente, nesse último ano, eu tenho procurado, para exercitar essa construção de metáfora, aprender a construir metáfora, tenho escrito poemas. Então, acabou que eu tenho uma compilação pequena já de poemas, umas coisa de 20 poemas, assim, que espero que um dia encontre uma casa, né? Quem sabe o Marcelo, seria um prazer para mim, porque o Marcelo é um editor fundamental, né? E também, mas paralelamente, eu tenho em andamento um outro texto em prosa, um romance bem mais desenvolvido, no sentido de que é maior em volume, é um texto muito maior, é um texto um pouco mais complexo, que eu devo submeter ao Prêmio Leio ano que vem, né? Então, vou para o prêmio com esse texto e, se não ganhar, eu quero publicar ele no Brasil, aí, encontrar uma editora. Então, até dezembro, eu devo concluir um texto um pouco maior, complexo, para submeter ao Leia. E, paralelamente, tem um pouco de poemas, uma compilação de poemas já pronta, então devo dar continuidade, voltar a escrever poemas nos próximos dias. E vamos caminhando, né? Assim vamos caminhando. Mas é um trabalho incessante. Trabalho incessante. Legal. Denis, a gente já está aí com 45 minutos de entrevista. Eu quero te fazer uma última pergunta, tá? Antes da gente passar para as perguntas do público, tá? Se você tivesse que sintetizar, o que você diria que é ser um jovem escritor no Brasil de hoje? Eu diria que é uma atividade sem sentido, um pouco em termos de mercado, em termos objetivos, não faz sentido para um jovem escritor. Se ele almeja ter sucesso, ter dinheiro, enfim, alcançar fama, prestígio. Se acontecer, será algo por mérito dele, enfim, mas que ele não deve contar com isso, senão não tem nenhum sentido ele escrever. Acho que ele deve escrever. O jovem escritor, na minha visão, enquanto jovem escritor, eu acho que é fazer por paixão, fazer porque você não consegue não fazer e caminhar com paciência, que vai ser publicado, vai concorrer a prêmios, se não ganhar, paciência, faz parte do jogo. Mas não, eu acho que é um exercício um pouco heróico, assim, consigo mesmo, um herói consigo mesmo, um Don Quixote. Muito legal, Denis. Olha, eu queria te agradecer. Eu acho que foi um bate-papo, passa rápido, né? Foi um bate-papo super legal. Eu tenho certeza que tem muita gente aí querendo fazer pergunta ainda, né? Tá certo, cara. Eu agradeço a atenção de vocês e a oportunidade. Obrigado. Rogério, vamos lá? Eu tinha esquecido, devia ter no começo da entrevista, devia ter apresentado nosso vice-presidente Ricardo Fernandes, que faz a mediação. Então, Ricardo, mil desculpas, devia ter te apresentado lá no começo, mas o Ricardo vai fazer a mediação aqui das perguntas dessa segunda parte. Boa noite, Ricardo. Mil desculpas. Boa noite, Rogério, Xará, Denis, tudo bom? Boa noite, Ricardo. É que o papo passou tão rápido que a gente acaba esquecendo, né? E você sabe, Denis, eu estava dando uma olhada aqui no YouTube, tem bastante gente aí, né? O que eu queria fazer, se você concordar, é ler alguns comentários. O Marcelo Nocelli fez um comentário aqui, e depois a gente vai intercalando as perguntas aqui do chat
com as perguntas do YouTube. Eu também tenho uma, viu? Eu já vou deixar reservado aí meu espaço e não vai faltar tempo aí. Ó, quer ver? Deixa eu ver aqui alguns comentários do pessoal do YouTube. Tem a Palmira, a Cris, a Natália, te dando os parabéns, é sua cunhada. A Cássia, nossa diretora aqui, a Meire, o Guilherme, enfim, tem muita gente. Inclusive, a Cássia fala que a sua sinceridade é muito legal, viu? Obrigado. Bom, tem muita gente aqui. A Meire, a Nayara fez uma pergunta, o Percy também. A Denise também fez uma pergunta, mas eu queria começar aqui lendo um comentário do Marcelo sobre isso que você falou daquela questão dos títulos, né? O Marcelo concorda com o Ricardo Ramos, ele diz assim, os títulos são como o anunciado e os capítulos enunciantes, né? Enunciado e enunciação, né? E ele completa aqui dizendo que o título é parte do texto, né? Justamente naquela questão que vocês estavam discutindo, né? Do título até... além de provocar uma reflexão, levar a desenvolver, ao desenvolvimento dessa reflexão, ao ler a enunciação, o capítulo que está escrito, né? E olha, e aqui o Sibila quer fazer uma pergunta. Ele diz que a pergunta dele, em parte, já foi feita pelo Ricardo, mas acho que é legal fazer de novo, Sibila. Você quer abrir seu microfone? Certo? Estão me ouvindo? Sim, Sim. Boa noite, Denis. Muito legal te ouvir. Como disse alguém lá no YouTube, você tem uma sinceridade assim, cativante, né, contagiante, e eu quero te cumprimentar por isso. Mas eu tinha feito uma pergunta, deixei uma pergunta logo no início do seu depoimento, e depois, com o andar do seu depoimento, a minha pergunta foi perdendo o sentido, porque me parecia que você, no começo, tinha nascido e sempre morado em Araraquara, e eu havia perguntado como é que essa limitação geográfica, né, de só conhecer um lugar, influenciou a sua obra, ou se limitou, ou se isso foi importante, de uma certa forma, para a sua obra. Mas depois você me parece que deu uma boa viajada, né? Curitiba, me parece, Santa Catarina, né? Santos e tal. Mas eu acho que a pergunta ainda fica. Eu quero saber se para você a geografia, o tá preso um pouco numa determinada geografia, se isso te traz mais facilidades ou dificulta, de alguma forma, a sua obra? Sibila, eu acho que dificulta bastante, dificulta muito, porque, por exemplo, eu gostaria de um dia escrever, ambientar alguns personagens numa cidade grande como São Paulo, Rio de Janeiro, só que eu não conheço as cidades, né? Eu conheço muito pouco de São Paulo, quase nada do Rio. Então, eu não teria como ambientá-los numa cidade. Então, provavelmente, meus textos tendem a ser ambientados em cidades pequenas, né? Ou cidades grandes fictícias, né? Então, isso é uma dificuldade prática. Para eu falar, por exemplo, se um dia eu quiser falar da ditadura, narrar sobre além de eu não ter vivido a ditadura, eu não vivi numa cidade grande, então, se um dia eu quiser escrever sobre a ditadura, sobre algum episódio da ditadura, eu vou ter que pesquisar 100% do material, porque não tenho vivência, né? Então, é uma dificuldade que é ruim, por um lado, mas é boa no sentido de te obrigar a ir por outros caminhos e por um caminho mais árduo que provavelmente te recompense no final, né? Mas na prática tem sim. Sua pergunta tem muita pertinência e agradeço por fazê-la. Tem muita dificuldade, sim. Mas como você disse, Denis, a limitação geográfica, a literatura te permitiu expandir o teu conhecimento, né? Você foi a Buenos Aires, você foi enfim, a Argentina, através da literatura do Borges, né? Enfim. Bem lembrado, foi um exercício prático de ter que se eu me obrigar a expandir. Eu falei, como é que eu vou enriquecer um texto falando interior, né? Aí eu busquei elementos em Portugal, por exemplo, sobreiro. Sobreiro é uma árvore que não tem no Brasil.
Uma árvore que tem em Portugal, que, salvo engano, é a árvore de onde eles extraem a rolha. Então, é uma árvore muito típica de Portugal. A abertura do texto com um trecho de tabacaria também foi para remeter ao... Procurei criar um ambiente rico que não fosse propriamente interior, né? Interior do país. Fosse um ambiente um pouco mais rico que isso, né? Então, te obriga, de alguma forma, a você buscar elementos em outros lugares que você não tem, né? Então, nesse sentido é bom. Nesse sentido é bom você ter essa limitação geográfica. O próprio Borges, se me permite, Ricardo, eu estender um pouquinho, o próprio Borges tem um texto fantástico sobre onde buscar inspiração, né? Quando ele fala que ele vai buscar no inconsciente, né? As informações que ele não tem, né? Interessante, vou buscar ler o texto. O senhor tem de memória o nome do texto? Tenho. Chama Memória e Inconsciente. Tá, vou dar uma lida, interessante. É um poema curto, eu até tenho ele aqui. Tem, eu creio que umas 15 linhas só. Então, ele começa assim, quando o relógio da meia-noite prodigar os tempos generosos, e por aí ele vai. Legal. Ele faz quer dizer, quando ele pode dormir e buscar no inconsciente as informações, ele encontra gente que nunca viu, vê animais que nunca viu, sons que nunca ouviu, enfim, ele faz aqui no poema dele. Deixa eu te dar o nome certo do poema dele. Sonho e Destino. Sonho e Destino. Sonho e Destino, do Borges. É um poema curto interessante, vou ler sim, porque tudo dele é fantástico, né? Então, não sabia dele, não conhecia esse texto. E parabéns pelo teu trabalho, esteja sempre aqui com a gente, né? Será um prazer, uma honra para mim. Obrigado, Silvio. Um abraço. Outro. Legal. Obrigado, viu, Sibila, pela pergunta. E, inclusive, essa questão, né, Denis, eu não sei se você concorda que o Sibila estava colocando, essa questão de morar em vários locais, né, pode te atrapalhar um pouco, porque você perde muito as suas referências, né? Quando você está num canto, você começa a se acostumar, você muda para outro, mas, ao mesmo tempo, talvez possa dar para quem mora nessas cidades as pessoas da cidade, cada um tem um jeito de pensar, né? E você entender esse jeito de pensar, eu acho que te ajuda como escritor também. Eu não sei se... Sim. Como a gente é de cidade pequena, os costumes são muito parecidos, né? Então, por exemplo, a gente que é cristão, cidade pequena, a maioria das pessoas são cristãs e enfim, tem aquela vida pacata, redondinha, aquele núcleo básico familiar, né? Pelo menos na minha época era assim, né? Na cidade grande, não. É um encontro de tanta gente do mundo todo e de vários lugares do país que a gente abre a nossa mente de que existe mundo além da nossa vida, né? Existem pessoas além do que a gente sabe, do que a gente entende por pessoa, do que a gente entende por costumes. Isso é muito bom para o nosso desenvolvimento pessoal, né? O nosso próprio desenvolvimento enquanto pessoa e sobretudo, para a gente que está escrevendo, é um material riquíssimo, né? A gente começa a aprender como construir personagens, começa a ver ideia de alguns personagens que você nunca passou pela sua cabeça, né? É muito importante, é importantíssimo. O difícil é criar raiz, né? A gente não tem raiz, mas... Exatamente. Aliás, é o lado bom disso. Isso. Então, aliás, a próxima pergunta, que é da Nayara, tem um pouco a ver com isso, com uma personagem que você... Deixa eu só buscar aqui. Com uma personagem que você... descreveu, né? Ela falou que ela gostaria de saber se haverá uma extensão do romance, por exemplo, sobre a vida da garçonete, personagem tão valiosa para o enredo que merece ser explorada. Pois em relação à garçonete, foi uma personagem que eu pensei, né? Porque ela, na verdade, não está criada, ela está ali meio que posta no último capítulo, no penúltimo capítulo. Mas eu tive que pôr ela ali para criar no protagonista a sensação de que, opa, será que eu devo casar mesmo? Será que não existe vida além desse casamento? É como se fosse ela estivesse lá só para balançar um pouco a cabeça dele ali. Mas alguns leitores, alguns não, para ser sincero, um leitor me disse, pô, essa garçonete tem tanta vida, você deixou ela abandonada aí no penúltimo capítulo. E outro leitor me disse a mesma coisa da personagem Manuela, que a Manuela
tem o que dizer ainda, assim como a garçonete. Um falou da garçonete, outro leitor falou da Manuela. Que essas personagens têm ainda o que dizer e, portanto, eu devo procurar contar mais a história delas. Né? Em relação à garçonete, ela é protagonista desse texto atual que eu vou submeter ao Léo ano que vem, né? Então, em relação a ela, eu acho que vou resolver a situação da garçonete. Agora, a Manuela, eu não estou encontrando motivo, não. Quem sabe no futuro aí... eu tô com medo de copiar o que eu fiz com a garçonete, de criar a mesma personagem com nome diferente. Então, acho que vou deixar mais para o futuro. Mas a garçonete já está encaminhando. A garçonete já está encaminhando. O ano que vem ela está pronta. Vai existir uma pessoa, vai existir uma garçonete. Legal. Olha, o Paulo Mauá quer fazer uma pergunta para você. Paulão. Boa noite a todos. Noite, Eu sei que o Dezena é de São João da Boa Vista, da cidade dos crepúsculos maravilhosos. Araraquara, Morada do Sol. Eu estudei em São Carlos. Eu fiz o inverso seu. Eu sou de Santos, fui estudar em São Carlos e depois vim para São Paulo e voltei para Santos. Então, tenho a honra de ter um vizinho aqui de canal, que é o Denis, um escritor. Eu estou muito feliz de você estar aqui. A pergunta, Denis, é simples assim. Você teve o seu início e continua tendo como profissão essa área de advocacia, que exige uma leitura constante, que exige uma leitura técnica e específica. Então, duas coisas. O quanto que isso ajuda ou atrapalha na sua ficção, quando você, por exemplo, se você de vez em quando está mais preocupado com a razão cível da história, ou se não preciso pensar nisso, e o quanto essa metodologia de estudo diário te ajuda na sua peregrinação do planejamento para uma escrita. Se você tem um horário fixo, como é que você trabalha? O quanto atrapalha a advocacia e, ao mesmo tempo, o quanto ela pode te auxiliar? No começo, quando comecei a escrever, atrapalhou demais, Paulo, porque é uma linguagem muito, muito específica, cheio de vícios que a gente traz desde o estágio, desde a faculdade. Então, na primeira versão do texto, eu via que estava completamente contaminado e é uma linguagem que não é agradável de ler. É só advogado e juiz que gosta de ler juridiquês, né? Não é agradável, não é bonito. Pelo menos eu não acho. Depois que a gente entende que é a linguagem literária, a gente acha esquisito, né? Então, no começo, me atrapalhou bastante. Justamente porque eu lia muito livro, estava recém saído da faculdade, então li muito durante a faculdade, então só livros jurídicos, enfim. Mas hoje, depois que eu publiquei esse texto e fiz as revisões, e comecei a ler menos textos jurídicos e mais ficção, e poemas, leio bastante poemas, consegui achar um ponto de equilíbrio, e hoje acontece ao contrário. Durante o trabalho, eu procuro deixar o texto oficial, o texto jurídico, mais bonito, com uma linguagem mais agradável, e tenho recebido, aliás, dos meus superiores, tenho recebido alguns elogios por conta disso. Então, acabei conseguindo reverter essa dificuldade aí. Hoje eu faço o contrário, eu levo para os textos jurídicos a linguagem, tanto quanto possível, a linguagem clara e esteticamente mais bonita do texto literário, né? Agora, em relação à disciplina, eu procuro, por exemplo, eu saio do trabalho e estou em casa às 7 da noite, das 7 às 9 eu estou lendo prosa e poesia, 1 hora de prosa, 1 hora de poesia, ou só prosa, mas eu, na medida possível, procuro ler simultaneamente prosa e poesia. E após isso, escrever enquanto durar a energia. Talvez 1 hora, 1 hora e meia. Finais de semana, eu procuro aproveitar bem o tempo para poder dar tempo de escrever, né? Porque a progressão do texto é muito lenta para mim, eu faço muitas revisões durante a escrita. Então, é um processo lento, meu processo é lento. Mas, por enquanto, tem que ser assim, né? É uma dificuldade da atividade hoje, desse ofício de escrever. Eu espero superar um dia, se Deus quiser.
trabalhar só com a escrita. Legal, obrigado. Aí vamos nos encontrar em breve, tá bom? Vamos sim, obrigado, Paulo. Foi um prazer. Um abraço. O Denis, tem mais uns comentários aqui. Eu vou ler antes de fazer a próxima pergunta do YouTube, algumas perguntas do YouTube que tem. O Paulo falou que o Dezena, né, fez um comentário, o Dezena cita aqui, que é da cidade dos crepúsculos maravilhosos, e você, Denis, da Morada do Sol, está te dando parabéns pelo trabalho. Obrigado, Aqui obrigado. tem muitas pessoas no YouTube, viu? Deixa eu ler algumas aqui, não vai dar para ler tudo, mas a Maria te dá parabéns pelo sucesso. O Percy pergunta onde há uma loja física para ele comprar o livro. E eu vou aproveitar para emendar com mais uma pergunta, que é da Denise. Ela fala, Denise, o que te inspirou a escrever o capítulo 6? A Denise é minha irmã, então... na verdade, ela provocou essa pergunta porque o capítulo 6, eu gosto de dizer isso, ela sabe que eu gosto de contar, então por isso que ela fez a pergunta. O capítulo 6 foi inspirado na minha sobrinha, que é a filha dela, que é uma menina, a Lívia, que tem hoje 2 anos. Então, quando ela nasceu, não tinha pensado o capítulo. Aí, conforme ela foi crescendo, eu fui me inspirando. E aí, a Manuela, então, enquanto criança, a imagem que eu tenho da minha sobrinha, filha da Denise. Em relação à loja de livro físico, o Marcelo saberia dizer, mas eu acredito que em São Paulo, na Martins Fontes da Paulista, segundo eu estou sabendo, a Martins Fontes, tem outras livrarias que o Marcelo saberia dizer, sinceramente não fico devendo essa. Né? Mas no site da Reformatório tem a relação de livrarias lá, tem parceria. Bacana. Depois, se você quiser, ou alguém quiser colocar o site, Marcelo, também, no site da Reformatório, para o pessoal acessar, acho que é legal também. É reformatório.com.br? Reformatório.com.br, salvando. Aí vai ter o linkzinho, loja virtual, e é só procurar pelo mesmo texto. Tem outros livros bacanas lá. Os nossos premiados, né? O Milton Menalton Braff, a Anitta agora. Então, tem bastante gente boa lá. Né? Vale a pena visitar. Bacana. Olha, a Nayara vai estar fazendo um comentário aqui. Minas também acompanha e felicita o grande Denis. A Denise fala que tem orgulho de saber que vocês viveram uma infância difícil, que tornou um escritor admirável, está orgulhosa aqui. E por aí vai. Olha, se eu for ler tudo, a Rosanda fala que tem muito orgulho de você, é sua amiga. A Gislaine, Denis, te faz uma pergunta. Ela pergunta aí, você poderia fazer indicações de alguns títulos para que possamos fazer a leitura, além dos seus, é claro? Sim, claro. Gislaine, se eu não estou meio enganado, é que eu não estou vendo sobrenome, mas pode ser que seja minha tia. Eu indicaria... Dias. Minha tia. Eu estou lendo, por exemplo, a Carol Rodrigues, que ganhou o Jabuti com o livro de contos dela, de estreia, que é o Sem Vista para o Mar. Andréa Del Fuego, que é nossa contemporânea também, que é uma grande escritora. O João Carrascosa, o Santana Filho, que é autor da Reformatório, o Menalton Braff, a Anitta Deac, Vanessa Vascolto. Em poesia tem a Laís Araruna de Aquino. Ela pediu para mencionar os livros. Eu estou mencionando os autores porque os nomes dos livros alguns vão fugir da minha memória, mas os autores eu acho que mais me agradam ultimamente são esses. Tem bastante gente boa na nossa literatura contemporânea, é só ver a relação de prêmios. Acho que uma dica boa é ir na relação dos semifinalistas lá do Prêmio Oceanos e procurar os nomes lá dos autores brasileiros, que é um bom começo. Legal. Denis, eu tenho uma pergunta para você. Você fala que escreve poesia, né? Escreve prosa também. Se inspirou também no Lavoura Arcaica, que não deixa de ser uma poesia, aquele livro, né? Alguns trechos aí você tem uma rima e uma métrica que tem uma sonoridade que te remete muito mais à poesia do que à prosa, né? Mas aí você comentou que escreveu em terceira pessoa, né? Para você, escrever em terceira pessoa é mais fácil ou mais difícil do que escrever em primeira pessoa? O que você se sente mais
mais confortável? Eu ainda, Ricardo, eu não escrevi, eu não tive ainda a experiência de escrever um texto em primeira pessoa, como se fosse contando como que eu vou dizer o contrário? Nesse texto que eu estou escrevendo agora, eu comecei todo ele em terceira pessoa. Aí eu falei, não, eu vou ver se eu vou tentar fazer uma experiência em primeira pessoa. Aí fui transformar tudo em primeira pessoa. Aí não achei que não ficou legal. Aí voltei tudo na terceira pessoa. E agora, para resolver essa pendência que eu não sabia resolver... e também por influência... Aí eu fui ler, por conta do Thomas Mann. O Thomas Mann tem um livro que chama O Eleito, que é bem famoso, os senhores provavelmente já conhecem. Certamente já conhecem. Ele criou um narrador que ele chama espírito da narrativa. Então, é como se fosse um espírito, que ele se auto-intitula espírito da narrativa, em que ele conta a história em terceira pessoa, só que dá a impressão que ele está contando dele. Então, é meio que fica uma mistura de terceira para primeira pessoa. Meio que machadiano, assim, sabe? E aí eu comecei a fazer esse exercício. Eu criei um personagem agora, que é um personagem que, no final da história, ele já está morto, mas como se ele fosse um fantasma desse personagem contando a história, né? Mais ou menos como memórias póstumas, e estou tentando escrever dessa forma. Então, eu peguei um texto que estava em terceira pessoa, que é esse que eu estou desenvolvendo agora, e criei um personagem que, embora ele esteja falando em primeira pessoa, ao longo do texto, o leitor ele acaba achando que está em terceira pessoa. Eu não sei se isso é normal, se é uma falha de redação. Eu vou chegar nessa conclusão, se é um texto falho ou se é normal. Mas, enfim, aquela primeira pessoa que está muito em voga hoje, de que é como se fosse um diário, um monólogo, eu ainda não fiz esse exercício, eu não sei te dizer se eu estou furado. Eu fiz Agora, nessa mistura de terceira com primeira, ou nessa primeira pessoa que parece uma terceira, eu estou desenvolvendo e ainda não tenho certeza se eu achei o ponto ou se merece conserto. Está sendo difícil para mim, assim, está sendo complexo, não está sendo fácil, não, mesmo. Bacana, porque a gente vê muitos livros escritos em primeira pessoa, né? Principalmente nas últimas décadas aí, acho que escrever em terceira pessoa acho muito legal, né? Te dá um distanciamento necessário para você abordar alguns assuntos que talvez em primeira ficasse mais difícil, né? Pois é. Para mim foi mais fácil distanciar da realidade escrever em terceira pessoa, assim, né? Foi um dos motivos, foi distanciar daquele ambiente do interior que eu tinha, né? Um dos elementos foi a escrita em terceira pessoa, né? Bacana. Assim, bacana. Deixa eu... Acho que tem um pessoal querendo perguntar aqui no YouTube. Deixa eu ver aqui se eu não esqueci. A Gislaine, sua tia, agradece pelas indicações. Deixa eu ver se tem aqui mais... eu acho que as perguntas do YouTube já se encerraram aqui, viu, Denis? Tá eu não sei se tem alguém mais aqui no... Eu. Rogério. Oi, Denis. Tudo bem? Rogério. Obrigado por essa entrevista. A gente se falou antes, né? Eu queria perguntar, assim, eu não li seu livro, tá? Então, desculpe, não sei se eu vou falar uma coisa trivial, mas eu percebi em alguns momentos aí que você falou, você disse que você é cristão e que você... Eu queria saber, porque tem um escritor que eu gosto muito, que é um grego, não sei se você já leu, o Nikos Kazantzakis, em que ele transforma a experiência, vamos dizer assim, independente da religião, tá? Não me interessa muito a religião. A minha pergunta é de que maneira a natureza, sei lá, da experiência com o transcendente, né? Eu estou tentando falar de maneira geral, porque eu acho que isso, claro, isso pode dar boa literatura, como é o caso do Nikos Kazantzakis, e isso pode dar mero proselitismo religioso, que tenho certeza que não é seu caso. Eu queria saber como é que você coloca isso na tua escrita, acho que essa é uma pergunta, e se você se sente, se a tua escrita tem a ver com isso, e eu te explico, desculpa, a minha pergunta está ficando meio comprida, eu prometo concluir rapidinho.
Para mim, quando eu escrevo, um dos grandes motivos de eu escrever é que eu me sinto em paz. De novo, independente de religião, religiosidade, assim, aquilo que as pessoas chamam de paz eu encontro quando eu escrevo. Eu queria saber se você se identifica com isso, queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Repito, a religião não me interessa, me interessa essa experiência. Pois é, Ricardo, é interessante, né? Teve alguém que falou, que eu não lembro, não vou saber dizer quem é um autor que falou, que diz o seguinte: o problema da escrita é que depois você escreve, você não tem como voltar atrás, né? Então, o autor tem um sério compromisso com ele mesmo, na medida em que ele botou um texto na rua, ele nunca mais vai reverter isso, principalmente se ele se tornar um escritor, se tornar um texto bastante conhecido. Ele não reverte mais isso. Então, no começo eu tinha um pouco de dificuldade. Por exemplo, nesse texto, eu entre aspas, matei um pai, né? Então, matei uma pessoa. Para um cristão, falar em suicídio não é fácil, né? A gente enfrenta um certo conflito íntimo de que, pô, qual vai ser a consequência de eu falar de suicídio se esse texto tomar uma proporção que eu não esperava? Bom, isso é um pouco ingenuidade. Veja, não tem nenhuma pretensão de falar que eu vou ficar famoso, pelo amor de Deus. Eu só estou dizendo o meu processo de escrita, né? Mas é um conflito que eu tinha de falar alguns temas que ao longo da vida vou me deparar, ou já tenho me deparado. Se eu fosse me apegar aos meus valores cristãos, eu abandonaria e falaria, não, isso eu não vou escrever sobre isso. Porém, como você disse, é o momento que você está ali, de que é o único momento que você tem a liberdade de você falar o que você quiser e pensar em coisas que você não tem a oportunidade de pensar durante a sua vida, no cotidiano de trabalho, de estudo, de cuidar da família, enfim, tem tantas obrigações no dia a dia que você não acha tempo entre essas obrigações de pensar na sua vida, na sua consciência, nos seus pensamentos, nos seus valores. Você não consegue entender as outras pessoas, você não consegue olhar para as outras pessoas como se diz hoje em dia, com empatia, você não consegue entender as necessidades do próximo. E talvez o texto seja o momento de você falar o que é o próximo, o que é aquela pessoa que não sou eu, o que é aquela mente que não é a minha. Então, talvez se eu escrever sobre um suicida, como tem vários autores que fazem isso, talvez eu vou entender a mente de um suicida, qual é o problema do suicida. Talvez não, talvez você vai escrever besteira, né? Talvez você vai tornar um texto fraco, inconsistente, mas não, se você tiver capacidade, você vai escrever. Você pode deixar para o mundo um legado que interesse a alguém, né? Que ajude alguém. Se eu estou entendendo bem, desculpa te interromper, é uma experiência radical de olhar para o outro. É isso que você está falando. Para além de... Para o outro e para si próprio, porque a gente tende, eu não sei se acontece com todas as pessoas, tá? Comigo, enquanto cristão, e é isso, não estou pondo a culpa na religião, na minha formação cristã, mas a gente tende a olhar tudo com um olhar conservador e tem certos preconceitos que já não cabem mais hoje em dia. Então, quando eu começo, a única forma de eu me livrar dessas amarras, porque, veja bem, o fato de você ser cristão não significa que não existe um mundo lá fora que está te olhando. Existe um mundo te olhando também. Existe um mundo te analisando, existe um mundo te vendo como pessoa. Então, eu, como cristão, posso ter o direito de achar, mundo, olha para mim que eu sou cristão. Pelo contrário, eu que tenho que olhar para o mundo e falar, onde eu posso melhorar, onde eu posso... em que eu posso atender o próximo, enfim. E eu acho que a literatura em geral, e isso é um grande problema no nosso país, do mundo inteiro, mas do nosso país, é que a literatura é um instrumento muito eficiente de você desenvolver as pessoas e ensiná-las a olhar para o mundo como um todo, não apenas até onde seu nariz enxerga. Eu acho que a literatura é muito rica, a obra dos grandes escritores do passado, dos grandes contemporâneos e dos escritores em geral, ela te ajuda, através dos personagens, das situações que são criadas, ela te ajuda a olhar o mundo de outra forma.
E eu acho que a literatura e a arte em geral, né, a música, o cinema, é muito importante. E, para ser mais objetivo, eu acho que, enquanto eu estou escrevendo, eu não tenho essa preocupação. Enquanto cristão, será que o que eu estou escrevendo é errado? Não. Se eu tiver que falar sobre suicídio, eu vou falar. Se tiver que falar sobre vícios, eu vou falar. Se tiver que falar sobre adultério, eu vou falar. Eu, por exemplo, eu sou divorciado. Sou cristão, mas sou divorciado. A minha noiva é minha ex-mulher. A gente está retomando o relacionamento agora. Quer dizer, se eu fosse... como é que um divorciado se diz cristão? É porque o mundo aceita o divórcio. E porque aceita o divórcio, eu me divorciei. Então, se eu fosse olhar com um olhar bastante conservador, como eu tinha antes, eu nem escreveria sobre divórcio, nem me divorciaria, enfim. Mas o mundo é mais que isso, né? O mundo é mais que o nosso próprio nariz. E enquanto eu estou escrevendo e lendo, eu me dou a liberdade de deixar fluir o que vem na cabeça, de pensar o que tem na cabeça, e deixa lá. E meu único filtro é estético. Eu procuro olhar onde está o erro formal do texto, as frases, as questões formais. Mas em relação ao conteúdo, o que vier na cabeça, eu escrevo. Claro, né? Não tudo, mas é que ver se tem pertinência ou não para o texto. Enfim. Mas é um exercício de liberdade. É um exercício íntimo de liberdade que eu me dou direito e me sinto bem assim. Né? Muito obrigado. É uma terapia. Muito obrigado, Denis. Por nada, que é isso. Rogério, eu acho que as perguntas estão por aqui, já ficaram por aqui. Deixa eu só ver se tem mais alguma. No YouTube. Eu acho que alguém fez lá. Alguém perguntou, a Gislaine. Essa pergunta você já fez, Ricardo? Veja lá, está lá no final do bate-papo. Gislaine. Sim, ele já respondeu. Já respondeu. Não, perdão. Denis. Ela fala, talvez você já tenha respondido a pergunta. Não. O que te levou a ser um escritor? A Gislaine pergunta. É justamente isso. Acho que é a necessidade. Eu sou uma pessoa muito reservada. Quando era criança, era muito tímido. Hoje não parece por conta da profissão. Já estou há tantos anos, enquanto estudante, estagiário e advogado, já está indo para 20 anos. Em decorrência da vida, eu melhorei muito, mas eu era muito tímido e reservado. Não gostava de falar com as pessoas, não gostava de sair na rua. Então, é um exercício de pensar, de dizer alguma coisa, de falar coisas que eu não falaria, por exemplo, numa conversa. Exteriorizar e tornar público, não para muita gente, né, para os 2 leitores que eu tenho, mas tornar público o meu pensamento, que é a coisa que eu tenho muita dificuldade de expor no dia a dia. Né? Acho que isso que me levou a começar. Aí hoje acho que isso... Hoje eu entendo que não é só isso, talvez uma vocação. Eu tenho uma inclinação sincera pela arte em geral, eu gosto muito de cinema, de música, de teatro, de literatura. Só não sou muito entendido, quer dizer, não sou muito entendido em nada, mas só não sou muito intimamente ligado à pintura. A pintura e os trabalhos dos escultores. Esse tipo de arte é muito mais complexa do que o meu entendimento. Mas em relação à música, teatro, cinema e literatura, eu tenho uma inclinação natural e sincera. Eu não digo nem que é um hobby, não é mais um hobby, é uma necessidade diária de praticar. Foi isso que me levou a escrever, eu acho. Bacana. O Marcelo está te elogiando bastante, falou que você é esforçado, inteligente e vai longe, viu? Obrigado, Marcelo. Obrigado também por acreditar no livro, né? Acho que é importante. Tive o privilégio de conquistar o Marcelo. Bacana. Rogério, acho que é por aí. Aqui obrigado, Ricardo. Denis, a gente faz assim. Eu vou apresentar o nosso calendário, que nós estamos indo aí para o final do ano, então eu apresento para todo mundo as próximas entrevistas. Aí a ordem das despedidas é assim: Ricardo Fernandes, Ricardo Ramos, você se despede, eu fecho essa noite. Pode ser assim? Tá certo, claro. Desculpa, a ordem, sou eu primeiro? Desculpe. Não, você é o último. Você se despede, aí eu encerro. O último é o mais importante aqui é você hoje. Não, que isso, pelo amor de Deus. Então tá aí, só me digam se
a apresentação está aparecendo na tela de vocês, tá? Tá tudo em branco, claro. Ó, a gente tem no dia 26 de outubro Tom Farias, semana que vem, né? 26 de outubro, o Tom Farias. No dia 2 de novembro a gente tem outro feriado que cai na terça-feira. 9 de novembro, Vanessa Vascolto. 16 de novembro, Dalila Teles Veras. 23 de novembro a gente ainda vai confirmar, né, Ricardo? Pode ser que a Sandra, pode ser que a Sandra troque, a gente ainda tem uma pessoa a confirmar no dia 23 de novembro. 7 de dezembro a gente entrega o prêmio Jucapato à Laerte, pode ser que a gente ainda está confirmando a data com ela, né? Então, isso também ainda está a confirmar, e a gente fecha o ano, a gente fecha o ano em 14 de dezembro, com a vencedora do concurso de contos, Ana Maria Martins, que é a escritora Carla Bessa. No dia 14 de dezembro, a gente também vai encerrar o ano, então a gente vai chamar, a entrevistada é a Carla Bessa, mas a gente vai chamar todos os outros vencedores do concurso de contos para darem um alô para a gente, vamos chamar todo mundo que foi entrevistado para dar um alô para a gente, vamos tentar fazer um auê de encerramento de 2021. Você queria falar, Ricardo? Eu não. É isso mesmo. Tá. É isso aí. Tá. Então, nas despedidas, Ricardo Fernandes. Denis, muito obrigado pela entrevista, foi muito bacana, né? Acho que todos os elogios aqui que o pessoal fez no YouTube e no chat aqui do Zoom, eles cabem a você. Você é um cara muito bacana, muito talentoso, e a conversa foi muito agradável. Muito obrigado pela presença. Obrigado, que isso. Obrigado. Um abraço. Ricardo Ramos Filho. Um prazer, Ricardo. Pessoal, obrigado pela presença de vocês. Muito legal ter todo mundo aqui na Terça Literária mais uma vez. Denis, obrigado pela tua presença. Eu quero continuar te lendo, quero que você continue escrevendo e virei seu fã, seu leitor. Você não tem só 2 leitores, não. Você tem muito mais que isso, e eu sou um deles. Tá? Que isso, Ricardo. Muito obrigado pela tua presença. Um grande abraço para você. Agora você mesmo. Obrigado, Ricardo. Então, tá certo. Eu queria agradecer, então, desculpe não nomear todo mundo, mas na pessoa do presidente, eu agradeço a todos os presentes, aos queridos amigos da UB. Estou tendo o prazer de estar aqui dividindo espaço com gente de primeira categoria. Isso, para mim, é uma grande responsabilidade, e tenho certeza de que, quando eu sentar para escrever uma frase, eu vou lembrar de que tem essa responsabilidade nos meus ombros aí de fazer o que vocês têm feito pela literatura, eu fazer, talvez, um trabalho à altura. Sei que o caminho é difícil, é longo, mas é graças a oportunidades como essa que eu participo honradamente e com muita alegria. Eu acho que nós temos nós, autores contemporâneos, temos em quem nos apoiar, né? Em pessoas como os senhores, que estão aí dispostos a nos ajudar a caminhar por esse campo tão difícil que é a escrita, né? Que é uma atividade muito difícil, muito árdua, os senhores conhecem bem, e fico satisfeito de poder contar com essa oportunidade. Eu acho que é importantíssimo, não tenho nem como agradecer, e só posso assegurar que os textos serão escritos conforme a responsabilidade que vocês estão colocando sobre os meus ombros. Muito obrigado, Denis. Em nome da União Brasileira de Escritores, eu te agradeço a presença. A UBE é sua casa. Você, por favor, esteja aqui presente, conte conosco. Obrigado. Estamos muito felizes de ter recebido você. E para todos que estão aqui e todos que estão no YouTube, a gente se despede até a semana que vem, na próxima Terça Literária. Obrigado, até a semana que vem. Tchau, pessoal. Denis, posso fazer